Bom dia, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula sobre a orientação de estudo. Hoje já é dia 24 de junho de 2022, né? Sexta-feira, final de semana já é aí encostadinho, né? E a gente vai então estar aqui na aula de terça-feira. Eu postei para vocês algumas fotos, né, do meu livro aqui, né, da minha apostila. Então, eu vou estar lendo com vocês agora, revisando um pouco sobre isso, tá bom? Naquela aula, a gente estava, né, revisando os conteúdos estudados, né? Então, para isso, é importante que vocês respondessem, né? Tinha lá 4 questões, né, que vocês poderiam estar aí respondendo. Como você costuma revisar o que aprendeu na escola quando chegam em casa? Né? Vocês têm o costume, né, de chegar em casa, abrir o caderno, abrir ali a apostila e estar estudando, né? Muitas vezes, por consequência de trabalhar fora também, às vezes a pessoa estuda de manhã, né, e quando chega à noite, né, trabalhou de manhã, foi para a escola à tarde, e quando chega à noite está ali super cansado, acaba nem estudando, né? Mas é muito bom quando sim, um fim de semana, né? Quando você tiver ali mais um tempinho mais livre, é bom você estar revisando um pouco, né? Daquilo que você foi, aquilo que foi aplicado durante a semana na escola, dentro da sala de aula. Quais procedimentos de estudo que você utiliza no seu dia a dia, né? Você tem que, nas aulas passadas, né, nas aulas anteriores, eu comentei que era muito importante, quando a gente vai estudar, a gente ter ali na mão um caderno, né, uma caneta. Tem aqueles, né, que gostam muito de usar o lápis de cor, para estar identificando bem ali, né, fazendo as suas anotações, que é muito importante para a memorização das atividades. Você utiliza esquemas quando está estudando, né? O que você utiliza alguma coisa, algum esquema, né? Que nem eu disse agora há pouco aí na pergunta anterior, se você tem o hábito, né, de estar anotando o que você está estudando, aquelas partes mais importantes aí do que está no caderno, do que está na sua apostila. Se vocês têm uma mania de tem o costume de gravar, né, de grifar, desculpa, de grifar a palavra, de não entender, poder estar ali buscando informações, ir atrás, né? Tem uma palavra lá que você não entendeu, de repente, por conta dessa palavra, a frase está meio sem sentido para vocês, então o que vocês têm que fazer? Né? Procurar um dicionário, ir aí na internet, né? Saber o significado daquela palavra, para que de repente vocês entendam, né, o significado daquela palavra para dar sentido à frase. Então, muitas vezes, um dos modos, das maneiras que vocês podem estar adquirindo aí é esse, né? Você está fazendo as anotações, você está pesquisando palavras que vocês não entenderam. Já foi falado aqui muito também assim, sobre os mapas mentais. Tem também as pirâmides, né? Você põe no topo lá a palavra principal que você acha ali naquele contexto, né? Uma palavra principal, e daí depois vocês vão colocando ali as palavras que vocês acham que vai dando sentido, né? Aquela palavra, aquela frase, né? Tem as pirâmides, tem os mapas mentais, que quando você coloca uma palavra também é como se fosse uma pirâmide, só que o que muda aí é a forma, né? A pirâmide, ela já é tipo um triângulo, né? E o mapa mental você pode fazer ela colocando uma palavra central, né, no centro,
e em volta, né, delas as palavras que vocês acham que estão dando sentido também àquela frase, aquele texto, né? Que vocês, de repente, tem uma palavra ali, tem uma frase de um texto que vocês não conseguem entender. Então, coloque uma palavra que vocês acharam importante no meio. E em volta vocês vão estar interligando, né? O que essa palavra quer dizer. Então, vocês vão dando, assim, fazendo um, um mapa, né? Fazendo com que vocês consigam memorizar também mais rápido, que vocês consigam entender, né? Enfim, tem várias maneiras de estar aí estudando, de estar fazendo suas anotações. Pode estar fazendo simplesmente as anotações em caderno, né, também. Marcando no caderno para depois estar pesquisando. Tem muitas pessoas que gostam de estar, né, fazendo as marcações, usando aí um lápis de cor, uma caneta diferente, né, um marca-texto. Então, tudo isso daí, de repente vocês não querem fazer nada disso, mas dentro do texto que você está lendo, dentro do conteúdo que você está lendo, você pegar o seu marca-texto e ir ali, né, grifando aquelas palavras, para que depois vocês possam estar voltando e tentando ter um entendimento melhor daquilo que vocês, né, acabaram de ver ali, acabaram de ler, né? De que forma eles ajudaram, né? De que forma esses esquemas que vocês utilizaram, como que eles ajudaram, né? Ajudaram vocês na aula de vocês, né? As informações mais importantes, elas foram memorizadas, vocês conseguiram memorizar aquelas informações mais importantes? Elas, além de ser memorizadas, né, as mais importantes, vocês conseguiram memorizar elas assim mais rapidamente. Por isso que quando se faz lá uma pirâmide, um mapa mental, isso ajuda você a memorizar mais rapidamente aquelas informações que vocês ficaram em dúvida no começo. Né? Outra forma também, que eu mesmo gosto muito de, quando estou estudando, é estar lendo muito em voz alta. Quando eu leio em voz alta, né, eu gosto de ficar fechada no quarto e ler em voz alta. Isso para mim ajuda muito. Eu estar lendo e estar ouvindo o que eu também estou lendo, isso me ajuda muito a memorizar as coisas. Ler em voz alta, né, aquele texto, aquele conteúdo ali. É uma informação, né? Você ajuda você a memorizar mais rapidamente as informações lidas ali naquele contexto, certo? Retomando, né, ao esquema, na situação de aprendizagem, aprender a diferença entre resumo e esquema, né? Esquema que nós acabamos de falar aqui, né? Quais são os esquemas que vocês utilizam, as marcações, as pirâmides, os mapas mentais, né? Esses são os esquemas que vocês podem estar aí adquirindo, né, no seu dia a dia para estar estudando. Então, vamos retomar o que são os esquemas, né, a fim de facilitar para vocês os estudos, certo? O esquema representa a síntese do texto, funcionando como um roteiro que foi lido de forma concisa, com uma abordagem mais objetiva, né? Então, é o que eu falei, né? Uma forma mais objetiva, você estar buscando ali uma informação melhor para você, para uma memorização mais rápida para você, né? Uma coisa que seja assim mais direto, né? Naquilo que você tá lendo, que você está estudando. Ele representa um esboço dos principais ideias contidas no texto, devendo ser elaborada na mesma sequência em que o texto original foi escrito, apresentando as partes mais relevantes contidas nele. Então tá aí, né, para ver. Como se você fizer, aqui tá falando, fazer um esboço das
principais ideias, né? É que nem eu falei, você pega lá algo que chamou mais sua atenção, né? Você marca ali, depois você vai poder estar fazendo ali um, tirando dentro daquela palavra principal, né? Sem perder, como diz aqui, sem perder a originalidade do texto, né? Você vai marcando ali e você vai dando sentido àquela palavra principal ali, para que você consiga entender melhor aquilo que está sendo estudado. Quais são as características do esquema? Sintetizar as ideias, principalmente, né, as ideias centrais de um texto, por meio de palavras-chave, remetendo o leitor à visualização dos pontos tidos mais importantes. Ele é essencialmente visual, como se fosse o esqueleto do texto e assemelha-se aos mapas conceituais e mentais, reduzindo-se somente os conceitos tratados pelo autor. Tá vendo aqui? Como eu falei, né? Quando você faz ali um mapa, né? Uma pirâmide, umas anotações que você, né? Você vai estar formando ali como se fosse um esboço, como se fosse um esqueleto, né? Da ideia principal ali, para você estar... como vocês podem ver, não é difícil, de repente a gente falando assim, acaba ficando um pouco mais difícil para vocês, né? A gente não ter aqui uma maneira mais fácil de estar mostrando para vocês, mas é isso, vocês pegar uma palavra, né? Aquilo que chamou mais atenção para vocês, e você tá fazendo ali tipo o esqueleto, coloque ali. E aí depois você vai estar interligando as palavras do texto, né? Para dando sentido àquela frase, ao texto mesmo completo, né? Inteiro ali. A linguagem deve ser clara e objetiva, para permitir um bom entendimento ao leitor. Então, quando vocês fizerem, vocês têm que pôr ali uma ideia, né? Da mesma forma que de repente você está lendo um texto e está em dúvida, né? Tem alguma coisa ali que vocês não entenderam muito bem, vocês devem fazer essa linguagem, ter essa linguagem de uma forma mais clara e objetiva para que outros, né, não fiquem tão em dúvida, não tenha tanta dificuldade em entender, né, aquilo como vocês de repente ali está tendo um pouco mais de dificuldade. Não chega a ser uma dificuldade, né? Mas uma coisa assim que fica meio em dúvida mesmo, né? Pode ser utilizado diversos símbolos, letras, números, retângulos, círculos, setas, desenhos, né? Eu falo aqui assim nas pirâmides, nos mapas, mas aí vocês vão estar usando, como eu já citei agora há pouco, né? Vocês podem estar usando o caderno e fazendo anotações como vocês mais acharem necessário. Vocês podem estar usando aí a caneta, né, de marca-texto. Vocês podem estar usando ali os lápis de cores, né? De repente, dentro do seu próprio caderno, da sua própria apostila, você pode estar aí grifando de uma maneira que cada letra, né, você grife de uma cor, você circule de uma cor, né? Você faça ali o seu desenho. Então, é a maneira que você vai achar mais fácil para você, né? Esses esquemas, eles têm que facilitar a sua vida, né? É uma forma de facilitar o seu entendimento, para que você realmente entenda aquilo que você está estudando. Então, a maneira como você vai estar fazendo esse esquema, essas anotações, né, é importante para você, não é importante para mim, não é, importante para você, para que você consiga realmente entender aquilo que está sendo proposto ali. Conforme já vimos, o esquema pode ser feito manualmente ou por aplicativos. É uma excelente ferramenta para auxiliar na organização de ideias, sendo útil na elaboração e compreensão dos textos. Então,
aqui fala, né, que pode ser feito manualmente ou por meio de aplicativos. Né? É uma excelente ideia e ferramenta. Eu não sei, cada um tem a sua maneira, a sua forma de, né, conseguir interpretar melhor, de memorizar melhor as ideias. Para mim, né, eu já pegaria mesmo aí um caderno, um lápis, um marca-texto, e já estaria fazendo aí o meu mapa, né, fazendo as minhas anotações conforme eu mesmo entendo. Do que tá, de repente, no meio ali, você está estudando e está procurando num aplicativo e, né, dependendo da palavra, é bom a gente ter mesmo ali o aplicativo, uma palavra que fica meio confuso para a gente, você está buscando entender o significado daquela palavra, realmente é bom, né? Mas é muito bom a gente ir escrever, fazer as anotações manualmente, né? Com a sua própria mão ali, você fazer as anotações. Isso vai ajudar você a memorizar mais rápido, a entender de uma maneira mais fácil, né, do que você só ler. Você pega um aplicativo, você vai ler e de repente você não faz nenhuma anotação ali e você acaba ficando perdido do mesmo jeito. Então, a seguir, temos uma ilustração de esquema, o que foi explicado anteriormente. Então, eu tenho aqui, né, vou mostrar para vocês. Eu já tirei foto desse aqui, né, para vocês, eu já mandei aí no, no grupo aí, no nosso centro de mídias, tem aí para vocês verem, né? Então, aqui, a palavra em cima aqui, né, tá escrito esquemas, né? Depois tem a síntese do texto, que quer dizer o visual, né? Depois tem a linguagem, os símbolos, né? Fiel ao texto original, que quando você está fazendo ali também, você não pode estar pondo palavras, né? Tentando identificar de uma maneira que vai estar fugindo do texto original, né? Você tem que dar sentido ao que você está lendo, realmente. Você pode estar tentando interpretar com suas palavras, colocando ali as suas palavras, que nem eu falei, de repente uma palavra difícil, você não entenda, mas você tem que procurar saber o que é aquela palavra, mas de uma maneira que você vai estar entendendo o contexto inteiro, sem perder o sentido do texto. Né? Você não pode estar querendo mudar o sentido do texto, do que você está lendo ali. Que nem aqui tem a síntese do texto, né? As principais ideias, daí as palavras-chave, clara e objetiva, letras, números, retângulos, círculos, setas, desenhos, né? E por aí, né? E etc, né? De uma maneira que vocês realmente vão conseguir aí facilitando a vida de vocês. Então, os esquemas elaborados por várias pessoas sobre o mesmo texto nunca serão iguais, pois sua montagem é variável. Cada pessoa tem seu estilo para escrever. Umas preferem utilizar apenas palavras, outras já preferem usar setas, né? Outras já preferem formas, símbolos e assim, né, sucessivamente. Quer dizer, cada um tem a sua maneira de estudar. Como eu já falei, eu mesmo já gosto de estudar escrevendo, né? E depois que eu escrevo, já gosto de estar lendo em voz alta, porque eu tenho uma facilidade quando eu leio em voz alta de conseguir memorizar melhor aquilo que eu acabei de ler, de estudar ali. Então, eu gosto de... Eu tenho muita mania de escrever. Tudo eu escrevo, tudo eu anoto. Então, já cada um tem a sua maneira. Outros já conseguem fazer, né, com símbolos. Outros já conseguem só fazer as setinhas lá, como se fosse um mapa. Então, cada um tem a sua maneira. Então, mas quando vocês estiverem em grupos, né? Que vocês possam estudar em grupo, mas que cada um não interfira, né? No modo como cada um de vocês estão estudando. Né? Vocês entendendo aquilo que está sendo proposto ali, tá bom demais. Esse é o fundamento do estudo, né? É você estar entendendo aquilo que você está estudando.
como você está estudando, quais os esquemas que você está utilizando, isso aí não importa, né? Isso daí é facilitando a vida de vocês na hora da aprendizagem, na hora do entendimento. Esse que é importante, é vocês aprenderem, é vocês saberem realmente o que estão lendo, vocês entenderem o que vocês estão estudando. Agora, se vocês vão usar, eu vou fazer só com caneta, vou fazer só com lápis preto mesmo de escrever, né? Isso daí é a maneira como vocês, né? É individual, é como vocês vão querer fazer. Eu não vou escrever nada, só vou ler em voz alta, tudo bem. E se você acha que assim você tem uma facilidade melhor, faça do jeito, da maneira que você achar bom para você. O que vocês não podem também é querer interferir na maneira do colega. Se para vocês é bom ler em voz alta e o colega ele já gosta de um desenho, de colorir, que para aquilo para ele facilita, então deixa ele fazer da maneira dele, né? Cada um faz a sua maneira, o seu próprio entendimento. Daí a gente vai ter que fazer aqui, como nós, bem lá no começo, né? Vocês lembram que nós falamos muito sobre o Alto da Compadecida? Então, nós vamos ter que retornar um pouquinho esse tema aí, o Alto da Compadecida, né? Porque, como eu já falei, eu sigo bem certinho aqui a minha apostila, né? Ó, ensino integral. Então, eu faço bem certinho. Também já mandei foto dessa página para vocês aí. Vocês têm aí com vocês. Então, como vocês já podem ter lido também, aqui tá falando, né? Vai ter que retomar o que é esquema, o que aprendeu, suas características, reviste a situação de aprendizagem 1 e faça o esquema da resenha do filme O Alto da Compadecida. O esquema pode ser feito em uma cartolina, ou uma sulfite, né? E também poderá, no nosso caso vai ser um pouco mais difícil, né? Mas também eu posso, nada justifica, né? Eu vou estar tentando fazer, eu vou estar ver se até segunda-feira, na terça-feira, né, que é a nossa próxima aula, vou estar fazendo esse cartaz, né, colocando em cartolina, em sulfite, né, no mural da sala. Então vou montar lá, né, no mural lá pra gente, né, e a fim de ser compartilhado, né, com os colegas, para que todos possam observar a diferença entre os esquemas que foram montados em torno do texto apresentado. Então a gente vai estar fazendo aí um esquema, um resumo, a diferença do esquema e do resumo, utilizando aí o texto O Alto da Compadecida, que nós já falamos lá atrás, nós já fizemos deles as paráfrases, né, as resenhas desse texto, e agora a gente vai estar voltando com ele para fazer aí, fazendo aí a diferença do esquema com o resumo. Então, eu vou estar fazendo esse fim de semana aqui, daí na semana que vem já vou estar mostrando para vocês, né, o que está pedindo aqui, certo? Então, aproveitar para sinalizar os estudantes para que os esquemas se diferenciem devido ao estilo da escrita, né? Que varia de pessoa por pessoa e que não há certo e não há o errado, pois o que importa é que busque a maneira de estudar. É aquilo que eu acabei de falar, né? A partir da elaboração do seu próprio esquema. Às vezes você está em grupo, um estuda de um jeito, o outro estuda de outro jeito. Não importa a maneira como vocês estão estudando, né? O que importa realmente é a maneira de como de vocês estudarem. O importante é você estar estudando e você estar entendendo, né? O assunto principal, a palavra-chave nisso tudo aqui que a gente está falando, olha, uma palavra-chave. Palavra-chave é entender, né? Vocês terem o entendimento realmente daquilo que vocês estão estudando. Vocês realmente saber o que é um esquema, o que é um resumo, que a gente vai estar vendo também aqui já na próxima aula, a gente vai estar falando mais também sobre isso, tá? Então, que você também, né,
de uma certa forma, acabe respeitando, né, o modo como o amigo está estudando, né? Ah, eu faço assim, faço como eu, é mais fácil, né? O que é fácil para a gente não é fácil para o outro. A facilidade que a gente tem num determinado assunto, o colega ali não tem. Então, cada um vai ter que estar buscando a maneira mais fácil, né, de realmente estar entendendo o que está sendo estudado ali, certo? Então, é, é muito bom que a gente, né, faça, elabore esse esquema. Como eu falei, na próxima aula aqui também, na aula de terça-feira, eu já vou estar colocando para vocês, né, eu vou fazer aqui um esquema, né, o Alto da Compadecida, eu vou estar vendo ali, daí vou estar colocando, já vou fazer um cartaz, pego uma cartolina ali, e na própria cartolina eu tento fazer a maneira como eu entendi, né? Aí vocês vão ter que estar entendendo que eu vou estar fazendo uma maneira, né, que talvez vocês tenham o mesmo entendimento que eu, mas, né, eu vou estar buscando uma maneira bem objetiva, uma maneira bem clara para vocês realmente estar entendendo aquilo dali, né? Porque o que pede mesmo é que vocês façam de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, de uma maneira que vocês realmente conseguem entender aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo abordado no texto, certo? Então, aí na nossa próxima aula, a gente vai estar falando, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, né, os mapas mentais ou conceituando os mapas. Esses aqui já vai ser, né, aí, ó, o nosso próximo assunto, tá? A gente vai estar estudando aí, olha para vocês verem como aí tem o mapa, né, mental aí, no meio que é uma palavra-chave, ele está em vermelho, né? E em volta aí tem o círculo azul, amarelo, verde e um lilás ali, um rosa, não sei. São as palavras que está sendo interligada àquela palavra-chave. Então, esse é um modelo, esse é um dos exemplos, né? Do quais a gente vai estar aí, né, estudando melhor, né? Porque daí nós temos também, né, que pode estar sendo feito assim, né? Olha, por meio de um esquema diferente que você pode estar buscando, né? De uma maneira assim mais na escrita mesmo, mais fazendo assim um quadro, né? Então, cada um faz, né, a sua maneira como melhor entender, né? Facilitando a vida de vocês, né? Que vocês realmente estejam ali. O que é importante nisso tudo é vocês entenderem o que está sendo estudado, né? Então, que vocês tentem buscar a maneira mais fácil para vocês, né? De um entendimento mais claro, mais objetivo para vocês. E daí, na próxima aula, então, na aula de terça-feira, eu vou estar voltando aí com, né, um mapa, uma pirâmide, não sei ainda como que eu vou fazer, tá? Aí eu vou estar postando na lousa aqui para vocês vão estar podendo entender um pouco, né, sobre o que eu fiz, e aí a partir daí, né, se facilitar mais o entendimento de vocês, vocês poderão estar fazendo da mesma forma, tá? É muito bom que vocês façam e que vocês também coloquem, né? Tirem foto, né? E coloque lá, expõe lá, porque eu também vou estar tirando a minha... Bom, vai estar sendo filmado aqui, né? Então você vai ficar lá, né? Lá no centro de mídias, lá gravado, tudo certinho. Tá bom? Então, gente, por hoje a gente vai parando por aqui. Espero poder contar com a presença de vocês novamente na terça-feira, né? Cada um aí postando lá a maneira como vocês estudam, né? Qual é o esquema que vocês usam no momento do estudo, tá? Então é muito bom a gente ter essa interação, né? Essa troca de conhecimento, essa troca de conhecimento, né? A gente tá ali
fazendo mesmo a nossa aula ali, ela sendo realmente compartilhada, muito importante que a gente compartilhe também os nossos, né, as nossas aulas, porque quando a gente, como eu sempre falo, quando a gente está em sala de aula, a gente está falando ali, né, no presencial, a gente está falando ali, olhando na cara, né, no rosto de cada um, então é mais fácil a gente fazer uma aula compartilhada. Mas aqui no momento a gente, né, não tô podendo ter, mas a gente vai fazendo da nossa forma de interação, a gente vai interagindo, a gente vai compartilhando ideias, porque não é porque é online que vai dificultar a nossa vida de maneira alguma. Mesmo de forma online, nós poderemos estar aí interagindo e compartilhando as ideias do mesmo jeito, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.